Eu cresci no momento enquanto meus professores faziam ciência e basicamente que eles precisavam assinar um papel. Então eu imaginava que ser cientista era pensar, fazer os experimentos, coletar os resultados, interpretar e mover para o próximo passo. Mas vários desses experimentos nós precisamos e investimos dinheiro público nesses nossos experimentos ou de alguma agência de fomento. E vários desses momentos nós prestamos conta disso, né? A burocracia atrapalha bastante o tempo do pesquisador porque ele divide o seu tempo, né? Nós temos que dar aula, fazer projetos de extensão e de pesquisa também. Então todo o tempo que eu dedico a prestar contas das coisas que nós fazemos no laboratório é tempo em que eu não estou fazendo a pesquisa propriamente. Bem, falar de burocracia é uma questão que é marca registrada do nosso país, né? A burocracia está em quase tudo, né? Foi o ex-ministro Hélio Beltrão, de muito tempo atrás, que tentou desburocratizar, né? Mas o Brasil hoje, paulatinamente, volta a ficar cada vez mais pesado nessa questão da burocracia. Eu diria que a gente gasta 60% do nosso tempo em burocracia de projetos. E mais grave ainda é que a gente vem fazendo cursos e estudando a legislação para tentar entender como desenvolver o que pode e o que não pode. Quando tu acha que aprendeu algo, o sistema muda. Porque e o sistema muda e sempre adicionando controles, sabe? Sempre com exigência maior. O que eu preciso às vezes é dedicar tempo para correr atrás de recursos para cobrir algumas deficiências de infraestrutura que nós temos na universidade. O controle é tão grande e a gente que trabalha com muitos equipamentos, sabe? Tu não consegue prever a manutenção corretiva e preventiva deles, ter um contrato assim com uma série de empresas é muito caro. E é muito difícil a gente conseguir manter um projeto no cronograma original, principalmente por causa dos atrasos causados pela burocracia. Existe inclusive em muitos formulários de pesquisa um campo lá em que a gente tem que colocar os riscos de atraso, né? E os riscos podem ser financeiros, podem ser de pessoas ou pode ser porque eu tenho que importar coisas. A maior parte dos reagentes que nós usamos são importados. E se hoje eu tenho um pensamento e tenho uma curiosidade e eu quero testar essa curiosidade, que eu posso testar amanhã, se eu tenho reagente, ou até hoje mesmo, mas quando eu paro para comprar, mesmo que eu tenha dinheiro, aí é que as pessoas, talvez, a gente tem que entender isso. E o problema não é, às vezes, quer dizer, agora né, no nosso país também o problema é dinheiro, mas mesmo que eu já fiz esse teste, mesmo que você tenha todo o dinheiro para comprar esse reagente, dependendo do reagente pode durar 3 meses, são 90 dias para aquela coisa que você pensou hoje, você testar, 90 dias. Muitas vezes eu começo a pagar uma bolsa para um aluno e não tenho as coisas todas ainda, aí as coisas demoram para chegar, termina a bolsa e eu não cumpri o objetivo ainda. Aí eu tenho que dar um jeito. Mas fazer ciência no Brasil está cada dia mais difícil, porque o CNPq não tem recursos. Os recursos aprovados, eles acabam levando 1 ano para liberar. Durante toda essa minha vida de professor, pesquisador, eu me coloquei sempre como resistente. Eu acho que tem que ser, sobretudo, resistente. Tem que ter um monte de perseverança, né? Tem que sair atrás de recursos, porque o recurso é todo dependente da iniciativa do pesquisador, né? E as chances de sucesso, que são sempre a competição aumentando e os recursos disponíveis diminuindo. Então, um grande problema em relação aos laboratórios estabelecidos para fazer pesquisa é justamente não ter, digamos, a garantia de um financiamento mínimo. Então, pode ser que um ano você tenha financiamento, pode ser que no outro ano o financiamento não venha, pode ser que nesse ano seguinte tenha um edital que não se aplica a você, pode ser que você aplique para um edital e não ganhe, então você nunca tem muita garantia de que a sua pesquisa vai ter continuidade porque você tem
um financiamento mínimo que te garanta ir mantendo o seu trabalho. Até porque os critérios hoje aplicados para o pesquisador brasileiro são os mesmos critérios internacionais. Exigência de nível de publicação, exigência de impacto de publicação. Só que se você for um laboratório internacional, claro, de países desenvolvidos, você vai ver que eles não têm descontinuidade de financiamento, que eles não têm descontinuidade de reagentes, que eles não precisam esperar longo tempo por importação. E a gente compete de igual para igual. E CAPES, CNPq, a própria universidade exige de você esse desempenho. Fiz um doutorado na Austrália e um pós-doutorado na Alemanha. Então, no meu dia a dia nesses lugares, as atividades eram as mesmas que eu faço aqui, né? E lá, quando eu precisava de alguma coisa, eu preenchia uma requisição, entregava isso para alguém e poucos dias depois isso estava na minha mão, mesmo importado. E a Austrália é o outro lado do mundo, é um país mais isolado do mundo, né? E acontecia lá muito mais rápido do que acontece aqui. Porque aqui, a fundação me ajuda bastante, mas a fundação, o próximo barreira que ela própria enfrenta é as burocracias do país, né? dos sistemas de liberação de importação, cotas, câmbio, um monte de coisa. Então, tanto na Alemanha como na Austrália, as coisas estão muito mais perto da gente. A universidade deveria ter maneiras de lidar com essas burocracias. Deveria. Não tem por vários motivos. Um deles foi o sucateamento das universidades. Eu acho também que nós fomos de novo criativos quando nós criamos essas fundações. Olha, as fundações de apoio eu tenho trabalhado bastante. Minha experiência só com a FAPEL são instituições que têm viabilizado a aplicação das verbas com mais rapidez, né? Porque se a gente tivesse a verba toda centralizada, por exemplo, na universidade, a gente não teria uma execução rápida. Chega um momento em que algumas dos processos burocráticos, eles podiam ser um pouco mais agilizados, porque nós estamos toda vez trilhando o mesmo caminho, né? Então muitas vezes a gente faz a mesma coisa e já existe o precedente que poderia então facilitar isso. Mas de qualquer maneira, o mecanismo de pagamento de bolsa das fundações para os alunos é o que viabiliza que a gente possa ter pessoas bem pagas pelos projetos e realizando ao mesmo tempo as suas dissertações, suas teses e avançando no projeto, na nossa pesquisa e nas publicações que a gente tem que fazer. É um trabalho em parceria, porque o grupo de pesquisa não consegue trabalhar sozinho ao mesmo tempo. A fundação não consegue trabalhar sozinha na gestão, então é uma troca. Mas as fundações ao longo dos anos também estão muito engessadas e isso tem sido uma limitação nessa viabilização da urgência que tem as coisas. Mas considero que sem as fundações a gente não teria pesquisa. Eu, com os projetos internacionais que eu tive agraciados, eu fui extremamente beneficiado pela FAPEL, porque simplesmente eu não cuido de nada. Então essa parte burocrática, quem cuida é a FAPEL. E todos os problemas que eu tive em burocracia não era com a FAPEL, era por causa do Ministério Público que estava em cima da FAPEL, por causa dessas regras que você tem que ter. E uma coisa muito boa é que quando se tem um projeto com a FAPEL, aquele tempo que a gente estava falando lá atrás, né, há pouco falamos, que você perde com relatórios e formulários, etc. Neste caso, a prestação de contas é feita pela FAPEL, nós só ficamos encarregados dos relatórios técnicos, científicos. Isso é um aspecto muito positivo. Então, eu me considero assim devedor do apoio que recebi da Fundação de Amparo à Pesquisa. Espero que no futuro continuemos a ter fundações de amparo à pesquisa funcionando bem e sendo respeitadas.